Oi, gente. Vou contar um relato da minha vida. Eu tenho 3 filhas, né? E as 3 filhas foi cesárea. E das 3 cesáreas eu tive problema, sabe? Porque minha pressão estava muito alta. Hoje eu vou relatar a minha cesárea do meio, a minha menina do meio. Eu fiz o pré-natal, tudo certinho, só que a minha pressão estava subindo muito. Eu engordei bem pouco na gestação, eu engordei 10 quilos, redondo. Engordei 10 quilos. E daí, sabe, no final da minha gravidez, uns 9 meses, eu tinha a sensação que eu ia morrer. Gente, eu tinha a sensação que eu ia morrer. Eu falei, nossa, essa cesárea eu vou morrer. Não sei se é porque eu tinha sofrido na primeira cesárea, que foi da primeira filha, né? E eu tava muito medrosa, não sei, gente. Eu tava muito medrosa, achando que eu ia morrer. Daí, gente, eu vinha sonhando, assim, eu tava com 8 meses de gestação. Eu vinha sonhando, assim, muito com bruxa, sabe? Sabe, com bruxa com anhona grande, sabe? Com cara de caveira. Eu sonhava direto. Que essa bruxa queria levar eu pro buraco. Que é sonho, né? Sonhando. Daí um dia, gente, eu tive um pesadelo com essa bruxa que queria me levar pro buraco. Daí eu acordei assim, eu tava morando na casa da minha mãe. Daí, gente, eu peguei e fui tomar um copo d'água. Daí, em cima da geladeira, gente, tinha um monte de figurinha. Que no tempo, o meu irmão, ele era pequeno e ele juntava, sabe, aquelas figurinhas para fazer bafo, né? Assim, virar, brincando, né? Então ele fazia coleção dessa figurinha. Daí eu vi que é um monte de figurinha, eu falei, deixa eu ver o que tem essa figurinha. Gente, conforme eu peguei essa figurinha assim, ó, a primeira figurinha, tava o desenho daquela bruxa que eu tava sonhando. Gente do céu, joguei tudo aquelas figurinhas, tudo no chão, gente, com medo. Nem falei, nossa, a mesma bruxa que tava no meu sonho tá nessa figurinha. Pois é, gente. Daí a minha menina, ela passou 15 dias da hora de nascer. Porque o médico falou assim pra mim, assim, ó, espera a dor chegar. Quando a dor chegar, porque você já tá pronta pra ter o nenê, né? E eu achava que eu ia ter parto normal, né? Mas o meu corpo, ele não dilata, gente. O meu corpo não dilata. Então tem que ser na cesárea mesmo. E a pressão aumenta. Aí eu esperando a dor chegar. Daí eu fiquei 15 dias a mais. A minha filha nasceu com 9 meses e 15 dias. Daí quando eu cheguei lá no hospital, o médico falou assim, mas o que você tá fazendo com essa criança na barriga? Você tá com 9 meses e 15 dias. Essa criança já tá até morta já. Falou desse jeito, gente. Eu falei, não tem nada aqui morto em mim, não. Tá viva. Gente, daí foi e foi fazer a cesárea. Daí, a minha menina, ela foi gerada, gente, debaixo da costela. Debaixo da costela, e ela tava presa, sabe? Debaixo da costela. Daí abriu minha barriga para fazer a cesárea. Daí ficou um médico lado de baixo e um médico lado de cima, empurrando assim a minha barriga para ir, gente. E empurrava, e minha pressão, sabe quanto, gente? 24. E antes de eu sair de casa, eu vomitei sangue. Daí na cesárea ali, ficou um médico embaixo puxando, né? E outro médico em cima aqui empurrando. E eu vomitando, gente, vomitando sangue. Fica tudo amarrado, né, pra fazer cesárea. Amarra os braços, amarra o pescoço, amarra até o meu rosto assim de lado. Vomitando sangue, gente, a pressão lá em cima. E eles tentando tirar. E daí injeta não sei o que, vai dali, vai daqui. E eu passando mal, gente, com a barriga tudo aberta. Eu senti que os meus órgãos caiu dentro da bacia. Eu acho que eles tirou tudo dos meus órgãos, sabe? Porque não queria sair, gente, não queria sair. Eu senti assim que congelou, que as minhas coisas da barriga, os meus intestinos, minhas coisas saiu tudo pra fora. Da impressão que caiu num negócio gelado. Daí a cesárea é assim, não sente a dor, mas sente mexendo. Daí eu senti depois que pegou tudo e enfiou dentro de mim de novo. Gente, mas daí teve uma hora que a minha vista, ela escureceu e eu não vi mais nada.
Escureceu, gente. Daí nessa hora que minha vista escureceu, eu vi uma escuridão, depois foi clareando. Depois, gente, eu vi assim, como se fosse uma fita assim, ó, uma fita assim, ó. Sabe daqueles filmes de máquina fotográfica assim, ó, que tinha antigamente, que era um rolinho assim, daí desenrolava, era assim. Daí eu vi aquela fita assim, gente, a minha história. Eu vi eu dentro da barriga da minha mãe. Depois eu vi eu no colo do meu pai. E eu fui vendo, eu carregando boneco, eu fui vendo pedaços da minha vida, sabe? Fui vendo, gente, pedaços da minha vida. Eu dentro da barriga da minha mãe, eu no colo do meu pai, no colo da minha mãe, depois eu com 1 ano, com 2 anos. E assim, rapidinho, tipo assim, sabe, uma fita contando a história. E eu vendo a minha história, gente. Eu vendo a minha história. Eu acho que eu tava morrendo, já tá, sei lá, eu tava, né, desvivendo. Eu acho que eu tava desvivendo. Daí, gente, daí eu acordei assim com eles falando assim, ó, ela tá voltando, ela tá voltando, ela tá voltando. Enfim, daí ganhei a criança, né? A minha menina nasceu pretinha, gente, pretinha. Foi direto lá pro coisa lá que ela passou da hora, né? Não é pretinha, ela nasceu roxa. Roxa, saiu correndo com ela, sabe? Daí, gente, o médico depois pegou e falou assim pra mim, ó, você não pode mais gerar filho, você não pode mais ter filho, porque se você tiver mais um filho, você vai ficar em cima da mesa, você vai ficar em cima da mesa. Pois é, depois de alguns anos, eu engravidei da minha 3ª filha. Pois é, gente, a sensação que eu tive é que eu tava desvivendo, sabe? E que eu vi a minha história. E eu contando pra minha mãe a história, minha mãe fala, nossa, mãe, minha mãe falou assim, nossa, mas impossível você ter lembrado disso, que você era bebê, você tinha 3 meses. Gente, eu vi assim, sabe, naquela fita, a história da minha vida quando eu tinha 3 meses. 3 meses de idade. E eu vi e falei pra minha mãe falou, mãe, é impossível você ter lembrado disso, eu tinha 3 meses. Você tinha 1 ano, e fui contando tudo que eu vi, sabe? Fui contando tudo que eu vi. Então, gente, ó, o sobrenatural existe. A vida após o desvivamento existe. Existe. O sobrenatural existe. Tem muita gente que não acredita, né? Que não acredita no sobrenatural, mas existe. A minha pressão subiu, deu começo de eclâmpsia, né, em mim. E eu tô aqui pela misericórdia de Deus. A sensação que eu tinha, que eu não ia viver mais, eu acho que era real, sabe? E essa foi um pedaço da minha história, sabe? Da minha gestação. Todas elas, na hora de parir, de ganhar, gente, quase que eu morri. Essas 3 experiências minhas, quase que eu morri. Essa filha do meio, então, nasceu com 9 meses e 15 dias. Passou do ponto. Passou do forninho, ficou no forninho mais tempo que o necessário. E Deus, ele só recolhe quando é o tempo mesmo, quando é o tempo, gente. Se não for o tempo, olha, não vai, não sai desse plano aqui, né, para ir o outro. Mas eu quase que fui, né, e eu vi, gente, a minha história todinha assim, contada assim, tipo sabe, uma fita assim, ó, ia aparecendo partes da minha idade, sabe, partes da minha vida e da minha idade ali. Foi terrível. Quando eu fui pra casa, minha barriga, gente, assim, eu tava inteirinha roxa. Inteirinha roxa. Roxa mesmo, com sangue assim pisado, sabe? De tanto eles forçar. Que o médico ficou aqui na abertura da cesárea e outro médico veio aqui por trás, pôs a mão aqui e ficava apertando pra empurrar ela pra fora. Ela tava debaixo da minha costela, sabe? Tava do lado da minha costela esquerda. Do lado da minha costela esquerda. Ela cresceu do lado da costela. E eu tinha mesmo um lado assim maior da minha barriga, sabe? O lado esquerdo era maior, mas né, não sabia, né?
Não sabia que ela estava debaixo da minha costela. E foi assim, então, essa gestação minha. As 3 gestação quase que eu desvivi. Oh, Jesus, gente, não é fácil não, né? Não é fácil. Daí o que eu pude ver foi a minha história, o que eu fiz nessa vida até na hora ali que eu tava na mesa. E você, o que você anda fazendo da sua vida? O que você anda plantando? O que você anda fazendo? A minha história foi contada assim, ó, tudinha, foi mostrado toda a minha vida aqui que eu fiz, gente. Gente, eu vi eu adolescente, eu vi eu adulta, eu vi eu tudo, gente. Foi contada a minha história. E daí voltei pra cá. Voltei pra cá. O que você anda fazendo? Como que seria a sua história, gente? Como que seria a sua história? Como que você veria a sua história? Eu vi a minha história assim, gente. Pois é, história para contar. A minha história. Essa é a minha história, ó. Beijão no seu coração. Tchau, tchau. E Jesus te ama.